Vamos orar para dar início aos nossos estudos. Senhor Jesus, Mestre querido, nós agradecemos muito a oportunidade de estudar os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade feliz de refletir, de aprender um tanto mais e de vivenciar o Teu amor a cada dia. Abençoe o nosso propósito de melhoria íntima e que possamos aproveitar ao máximo toda oportunidade de estudos e de reflexões. Que assim seja. Olá, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos no Consolador, todas as terças-feiras. E hoje nós vamos ver as questões 484 e seguintes, na sequência da semana passada, questões que tratam da afeição dos espíritos por certas pessoas. E outro ponto também muito importante, ponto de relevo, que é a questão do anjo da guarda. Então nós agradecemos a Andréia pela prece inicial, a Elisa pelo acompanhamento musical e vamos então às questões. A primeira questão, ela pergunta se os espíritos se afeiçoam mais por uma pessoa ou por outra. E como nós sempre lembramos nos nossos estudos, o plano espiritual é a mesma coisa que o plano físico. Então, assim como aqui na Terra nós temos afinidades, no plano espiritual os espíritos também as têm. Eles se afeiçoam por pessoas que pensam como eles. Então, vamos exemplificar. Alguém gosta de estudar o Livro dos Espíritos no Consolador. Então este alguém vai com o seu amigo, com a sua amiga, passa na casa e vão juntos para o Consolador às terças-feiras estudar o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque tem uma identidade de propósitos, né? Porque tem, um interesse em comum. Quer dizer, se o objetivo da pessoa fosse ir num bar, iria com alguém que gostasse de ir no bar. O que não dá certo é uma pessoa que gosta de ir no bar acompanhar outra na casa espírita. Isso é a identidade de propósitos, a afinidade, a afeição. Então é isso que ocorre com os espíritos. Eles se afeiçoam, eles têm uma maior simpatia por aqueles que pensam como eles. Os bons espíritos se afinizam com as criaturas de bem. Os espíritos não tão esclarecidos, eles se aproximam mais daquelas criaturas que também não são tão esclarecidas, E essa afeição, continua o Livro dos Espíritos, é uma afeição moral. Nós, enquanto encarnados, nós nos apegamos às coisas da matéria. Mas na medida em que o espírito se liberta, que ele evolui, que ele deixa de ter apego pelas coisas materiais, ele está no plano espiritual livre, naturalmente que ele não vai ficar se apegando às coisas físicas que não mais lhe pertencem, Então, a afeição não é física, que é um sentimento equivocado que nós ainda temos aqui na Terra devido à nossa limitação. Então, uma pessoa pode se interessar pela aparência física da outra, mas um espírito evoluído, ele se afeiçoa de outra criatura por suas virtudes, por sua bondade, pela sua forma de ser, pelas suas virtudes. Então, a afeição dos bons espíritos por criaturas na Terra é uma afeição moral. Nada tem de físico, nada tem de carnal, nada tem de material. Naturalmente,
como nós sabemos, quando o espírito desencarna, ele não vira santo, ele continua sendo a criatura que ele é. Então nós ainda temos muitas limitações e pode ser que uma determinada criatura ela desencarne e continue tendo as afeições físicas que tinha aqui na Terra, porque não se libertou do apego da matéria, porque não evoluiu. E continuando, nas questões 486 agora e seguintes, né, pergunta-se se os espíritos se importam com a nossa felicidade ou com a nossa infelicidade. É evidente, né? Assim como um pai se preocupa com um filho, né? Então, um espírito mais esclarecido, ele torce para que nós acertemos, façamos a coisa correta, para que a gente não se perca pelo caminho, não se iluda com a matéria e busque a felicidade nas coisas espirituais. Então ele se sente feliz quando nós nos esforçamos para corrigir os nossos defeitos, quando nós combatemos as nossas tendências inferiores, as nossas tendências viciosas e quando nós somos bem-sucedidos nessa empreitada. E eles sofrem, não ficam felizes se nós nos deparamos pelo insucesso, pela nossa desídia, pelo nosso desleixo, pela nossa falta de empenho na busca do progresso moral que todos necessitamos. Então eles sofrem com as nossas derrotas espirituais. Mas enfatizando, um bom espírito não está preocupado com o nosso sucesso material, quando a gente ganha dinheiro, quando a gente faz sucesso no mundo físico, vira uma celebridade. Isso é absolutamente irrelevante, isso é totalmente ilusório e passageiro, né? Ele se regozija com o nosso sucesso moral, com o nosso progresso espiritual, né? Naturalmente que eles não se preocupam com as nossas dores físicas, né? Então, se eu fizer um corte no dedo, né, e chorar como uma criança, o espírito protetor, um espírito desencarnado vai sofrer por causa de um sofrimento físico que eu estou padecendo? É evidente que não. Ele sabe que isso é passageiro, ele sabe que isso pode ser uma prova, um sofrimento físico, pode ser uma quitação, um resgate, pode até ser que me liberte de compromissos pretéritos. Uma determinada dor física vai ter uma função e isso pode ser bom para o espírito, para o progresso. Então o espírito desencarnado pode até ver naquela momentânea dor física uma oportunidade de libertação, de crescimento, de progresso. Então eles se preocupam com os nossos males morais e não com as nossas dores, os nossos padecimentos físicos, né? Eles estão muito mais preocupados com o nosso egoísmo, com a dureza do nosso coração, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa ambição. Isto sim é preocupante, mas deveria ser preocupante para nós também. Deveríamos ter em mente que estes são defeitos da alma que nós devemos combater todos os dias. Nós que nos preocupamos com o nosso corpo físico, com os nossos bens materiais, né? Com as nossas posses, com a nossa aparência, a gente deveria se preocupar, no mínimo com o mesmo empenho, né? No mínimo com o mesmo ardor, se preocupar com a nossa, né, dureza de coração, a nossa vaidade, a nossa ambição, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? Os males físicos são passageiros, eles nos afligem para o nosso crescimento moral. E esta não deve ser, né, a nossa preocupação. Temos que ver, né, essas aflições da vida como um meio de progresso. Como nós estamos vivenciando agora nessa época de pandemia, né, em que estamos até fazendo um curso por um meio virtual, né, devido à nossa necessidade. Alguma razão tem e nós devemos buscar as respostas para esta situação que a vida nos oferece, né? Então devemos aproveitar a oportunidade para fazer coisas boas e crescer com essa aparente dificuldade que estamos vivendo no momento. Mas há uma questão que é feita aqui também no Livro dos Espíritos, que indaga, né, se
os nossos parentes e os nossos amigos desencarnados se preocupam por nós, se eles têm essa afeição por nós, né, como tem os outros espíritos. É evidente, nós falamos há pouco, que a Terra é uma cópia do plano espiritual. Então, se alguém que tinha uma boa relação conosco, uma relação de amizade, de amor desencarna, vai continuar tendo. Isso é recíproco, né? E se nós guardarmos o pensamento, a lembrança, bons pensamentos dessa pessoa, isso vai se perpetuar, é um sentimento. Todavia, se nós esquecermos, né, diz o livro dos Espíritos, se nós esquecermos de uma determinada pessoa, ela acaba se esquecendo de nós também. O que acontece aqui na Terra não é novidade, né? E como nós fazemos um estudo um pouco mais enxuto, para a mídia não ficar pesada e temos dificuldade para postar, nós já vamos passar para o tópico seguinte, que é o que trata dos anjos guardiões, dos espíritos protetores, os espíritos simpáticos, né? Os espíritos familiares. Deus é tão bom, tão generoso, é um Pai imensamente justo que Ele coloca à nossa disposição um espírito mais evoluído que nós para nos auxiliar, para nos orientar, para nos proteger. Esse espírito guardião, esse anjo da guarda, esse, né, espírito simpático, ele está ao nosso lado todos os momentos da nossa vida, principalmente os mais difíceis, nos amparando, nos orientando e nos ajudando. Se nós não constatamos a presença, o auxílio, a orientação deles, é porque nós não damos ouvidos aos bons conselhos, não é porque ele não esteja ao nosso lado. Nós sempre falamos da necessária sintonia, então temos que sintonizar com o nosso espírito protetor para que captemos as mensagens que com certeza ele nos envia com constância, com frequência, em todos os momentos, principalmente aqueles em que mais necessitamos. Então isto é prova da bondade de Deus, é prova da lei do progresso, porque Deus quer que nós sejamos criaturas evoluídas, né? Está lá no Antigo Testamento, Deus não quer a morte do pecador, porém que ele se converta, que deixe o mau caminho, que viva. Quer dizer, Deus nos quer felizes, espíritos mais evoluídos. Então ele coloca um protetor ao nosso lado para que a gente acerte. Esse espírito guardião vai nos orientar como um pai cuida do filho, né? Então o pai ajuda o filho a dar os primeiros passos, orienta, norteia. Naturalmente que o pai não anda pelo filho, né? O pai não vive a vida do filho. Então o protetor, ele não interfere na nossa existência, ele nos dá conselho. Ele não ofende a liberdade. O livre-arbítrio é uma lei de Deus. Então ele nos permite fazer o que nós queremos fazer. Então, se nós não quisermos ouvir o protetor, se nós tivermos pensamentos inferiores e atrairmos para nós, pela afinidade, pela identidade de propósito, criaturas que tenham pensamentos inferiores, então nós vamos seguir outros que não o nosso protetor, que estará sempre por perto. Ele não vai ficar falando sozinho. Se ele dá conselhos e nós não ouvimos, ele espera a gente ter vontade de ouvi-lo, espera o nosso chamado, mas assim que chamarmos, ele voltará correndo para nos ajudar, pois é a missão dele cuidar de nós. Na medida em que ele renuncia, que ele se dedica a alguém, que ele ajuda alguém, ele está crescendo também. Então, uma função que ele faz com carinho, com amor, mesmo porque lhe propicia méritos e progresso espiritual. E esse espírito protetor, ele nos acompanha desde antes do nosso nascimento, da nossa reencarnação, até depois da nossa morte, e diz o livro dos Espíritos, às vezes até durante encarnações, mais do que uma. Por quê? Porque o tempo aqui na Terra é muito pequeno, embora a gente ache que é muito grande, ele é muito curto para um espírito imortal. Então, o que é 100, 200 anos, 300 para o infinito? É muito pouco. Então, o protetor pode nos acompanhar, né, em mais de uma encarnação, mas pode ser também que ele vá para outra missão e seja substituído. O importante é o progresso, o importante é o crescimento, o importante é a lei do amor, né? Então, quando nós nos sentirmos sós nesses momentos de isolamento social, né, tenhamos certeza que não estamos abandonados.
abra a sua tela mental, eleve o seu pensamento, faça uma prece, mantenha contato com o seu protetor através do pensamento, exercite. Né? Assim como nós aprendemos a andar, a correr, a falar, a fazer tantas coisas, nós temos que aprender a nos comunicar com o Espírito benfeitor. Então, através do pensamento, através da prece, nós podemos ir estreitando os laços que nos unem com o nosso anjo guardião, né? que é, na verdade, o nosso melhor amigo. Ele está sempre ao nosso lado, sempre disposto a nos ajudar, a nos dar bons conselhos. É uma criatura mais evoluída que nós temos que ouvir. Então, que nós possamos aproveitar o estudo da noite para refletir, para lembrar da bondade de Deus, para enfatizar a lei do progresso, né? E para termos certeza, né, que Deus não nos abandona jamais. Deus coloca outra criatura ao nosso lado para nos ajudar. E se é da vontade de Deus que sejamos criaturas melhores, que lutemos pelo nosso progresso, pela nossa evolução espiritual, se é da vontade de Deus, não somos nós quem seremos, né, que obstáculo a esse crescimento moral que todos carecemos. E que Deus, o nosso Pai, nos abençoe e nos guarde na sua paz. Até a próxima semana.